gente começa agora a falar sobre o ramo da virologia, né, que é a área da microbiologia responsável por estudar os vírus. Os vírus são organismos acelulares, ou seja, eles não têm célula, não são formados por célula, né? Vai caber aquela discussão se eles são ou não seres vivos, né? Se a gente considerar a presença de célula como critério de classificação para os seres vivos, então eles não são considerados seres vivos. Eles são micro-organismos, porém, né, não se enquadram naqueles 5 reinos de seres vivos que a gente já viu, né? Todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Que eles precisam invadir uma célula para se reproduzir, para usar aquela maquinaria celular da célula que ele está parasitando, utilizar todos os mecanismos de ação daquela célula para conseguir se reproduzir nesse ambiente. Por isso, então, ele recebe esse nome de parasita intracelular obrigatório. Ele não tem metabolismo próprio, né? Ele precisa dessa invasão. Os vírus, eles podem carregar como material genético o DNA ou o RNA. Então, a gente tem uma composição básica de seres vivos, que é basicamente uma cápsula de proteína, tá? E um material genético que está ali no seu interior. Essa aqui é uma fotografia, né, de um microscópio eletrônico, né, ampliando várias e várias vezes a imagem de um vírus, né, que é mostrando que é parecido, né, nesse caso aqui, nesse formato de vírus, parecido com aqueles vírus clássicos que são representados aí nos livros didáticos. Claro que a gente tem outras morfologias, né, agora recentemente com os estudos de coronavírus, a gente está aprendendo ali outros formatos virais. A gente pode classificar os vírus em adenovírus e retrovírus. Qual é a diferença entre eles? Os adenovírus, eles sintetizam RNA a partir de um DNA. Como acontece no nosso organismo? A gente tem uma molécula mais complexa, que é o DNA, e a gente tem uma transcrição do DNA em RNA, que é uma molécula mais simples. Agora, existem outros organismos que são chamados retrovírus, que vão fazer exatamente o caminho contrário. Eles conseguem produzir o DNA a partir de uma molécula mais simples, que é o RNA. E por isso são chamados de retrovírus, né? O processo inverso. Um retrovírus muito famoso é o próprio HIV, né? Por isso que, inclusive, o nome do medicamento que se usa contra o HIV é o coquetel antirretroviral, né? É anti o retrovírus. Alguns vírus, eles também, além, né, da cápsula de proteína, eles apresentam um envelope lipídico, né? Então são chamados de vírus envelopados, envolvendo esse capsídeo, né, que é essa cápsula de proteína. E esse envelope lipídico, ele é derivado das membranas que os próprios vírus infectaram, né? Então ele é formado por fosfolipídios, tal como se fosse ali uma membrana celular. E esse mecanismo é um fator, né, de infecção. Porque eles têm a composição muito parecida com a das membranas, o envelope protege o vírus da ação do próprio sistema imune da célula, né? Então, ele consegue enganar a membrana, se fundir na membrana celular da célula hospedeira, a membrana não o reconhece como estranho, né? Como antígeno, como algo fora ela, né? Ela funciona como uma espécie de capa e acaba deixando o vírus entrar e assim ele acaba infectando a célula. Como a gente falou, né, aqui a gente tem os exemplos dos vírus que não têm esse envelope, né, rotavírus, parvovírus, os adenovírus, o vírus do papiloma, né, e aqui alguns vírus que são envelopados. Herpes, os flavivírus, os rabidovírus e aqui o vírus mais famoso do momento, né, infelizmente, né, provocando a Covid-19, que é o SARS-CoV-2, né, ou novo coronavírus. Bom, em relação ao material genético, a gente tem os vírus de DNA e os vírus de RNA. Os de DNA, eles são similares às células, né? Empregam diretamente a maquinaria celular para realizar ali o processo de replicação, de transcrição e o reparo do DNA viral. Os de RNA, né, uma vez que o genoma da célula metaboliza o DNA, eles têm que possuir, né, ou produzir enzimas próprias para processar. Então, muitas vezes, eles precisam fazer o caminho inverso, né? Sintetizar o DNA ou até mesmo conseguir ficar ali replicando o seu material genético
para conseguir metabolizar. A grande questão, né, a grande diferença entre esses dois tipos de vírus vai estar justamente na taxa de mutação, né? Além da complexidade do próprio material genético, na própria taxa de mutação. Os vírus de DNA, como eles têm um mecanismo de reparo que é característico desse tipo de molécula, a taxa de mutação viral ela é um pouco mais baixa, porque o próprio mecanismo de reparo do DNA vem corrigindo, né, essas mutações que acontecem. Agora, no caso dos vírus de RNA, não. Como eles não têm esses mecanismos de reparo, a taxa de mutação acaba sendo muito maior, que é o que a gente está vendo acontecer agora com o novo coronavírus, né? Ele é um vírus de RNA e as variações desse vírus são muitas, né? Não necessariamente o fato dele mutar o torna mais infectante, né? A gente precisa ter um pouco disso na nossa cabeça, mas que ele é diferente. Uma alta taxa de mutação em um vírus dificulta aí muito a produção, por exemplo, de uma vacina, né? Então esse é um dos grandes desafios, né, de todos esses laboratórios que estão tentando a produção de uma vacina em relação ao novo coronavírus, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas logo no início das infecções aqui no Brasil, né, o mapeamento que foi feito do genoma viral, né, ele foi detectando que já não era mais o mesmo que era encontrado, por exemplo, na cidade de Wuhan, né? O vírus, quando chegou aqui, ele já tinha um genoma muito parecido com o que veio da Europa, né, e que já sofreu várias mutações. Até bem pouco tempo estava na terceira mutação em relação ao genoma. Então, isso dificulta bastante a questão da produção de uma vacina, né? E numa célula saudável, né, como que seria a rotina dessa célula? A gente já comentou isso lá em citologia, né? Mas dentro de uma normalidade, o DNA ele guarda ali a informação para a produção de uma proteína, transcreve essa informação em forma de RNA mensageiro, né? E esse RNA ele guarda essas informações do DNA como se ele fosse um pendrive, né? E esse RNA ele leva a informação até o ribossomo, que decodifica, né, todo aquele material genético para fabricar as proteínas. Isso nas nossas células, isso numa célula saudável. O que vai acontecer numa infecção? O vírus vai colocar o seu próprio material genético, né? Ele põe o seu próprio RNA mensageiro para rodar no ribossomo. Então, ao invés da célula se é responsável por fazer a transcrição dela, o vírus coloca o material, ele invade ali, né, a maquinaria da célula e começa a fabricar o próprio material genético para poder se multiplicar, tá? Então é assim o mecanismo de ação deles. E existem vírus de DNA de fita dupla, né, como é o caso do bacteriófago e como é o caso do vírus da herpes. Existem vírus de DNA de fita única, né, então basta uma fita bem simples para que ele consiga fazer o seu material genético, né, invadir essa célula. Vírus de RNA de fita dupla, né, então é um RNA com a informação de RNA, mas por uma proteção maior ele se enrola, ficando com um aspecto parecido de DNA, que é o caso do rotavírus. RNA de fita única positiva, né? O genoma do vírus é como se fosse um negativo de foto, que é revelado para gerar o RNA mensageiro. Se o vírus tem uma fita única e ela é positiva, ela precisa ser negativada primeiro, que é o caso do coronavírus. Existem outros de RNA de fita única negativa, sem a necessidade dessa negativação, né? Ele pode ser revelado direto, como é o caso da influenza, da raiva e do vírus ebola. Os retrovírus, né, como é o caso do HIV, que é um retrovírus de RNA, e os retrovírus de DNA, como é o caso do vírus da hepatite B. Então, olha a quantidade de tipos diferentes de materiais genéticos que a gente pode ter, né, em relação aí a um vírus. Bom, então a gente já viu que existem os vírus de DNA, os de RNA, cada um ali com o seu tipo diferente. Agora eu vou explicar um pouquinho mais a fundo, né, cada um desses, né? No caso dos vírus de fita dupla, como é o caso dos bacteriófagos e dos vírus da herpes, né, dos herpes vírus, o próprio DNA, o material genético em DNA, ele precisa primeiro transcrever, né, essa molécula em RNA mensageiro,
correspondente e depois usar a maquinaria da célula, né? Usar o ribossomo da célula que ele infectou para poder fabricar o material genético. Então é um processo parecido com o que acontece no nosso organismo, né? A gente não tem a transcrição lá do DNA em RNA para depois fabricar a proteína, né? Então, nesse caso, ele precisa primeiro formar o próprio RNA para que esse RNA ocupe o espaço do RNA celular, né? Que seria a formação lógica daquela célula para poder multiplicar o material genético dele. No caso dos vírus de DNA de fita única, né, esse vírus ele não tem fitas complementares, então ele não tem aquele pareamento que a gente vê, né, nas nossas células e que a gente vai ver nos vírus de DNA de fita dupla, né, e nesse caso eles também vão precisar fabricar o RNA, mas a gente não tem representantes desses grupos que sejam causadores de doenças. Então, por isso, eles não são tão estudados, né, no meio científico, né, no meio médico. No caso dos vírus de RNA de fita dupla, né, esse material genético deles é o RNA, né? Então, qual é a diferença do RNA para o DNA? A gente viu lá nas células humanas, né, nas células animais, que eles têm uma diferença em relação à estrutura, né, do açúcar que forma, da quantidade de fitas. Aqui a gente viu que a quantidade de fitas não é muito o fator de diferenciação dos vírus, mas as bases nitrogenadas vão ser diferentes, assim como acontece no nosso corpo, né? No caso dos vírus de RNA, a gente não vai encontrar a timina, porque como ele é RNA, ele tem que ter a uracila no lugar. Então, faz com que eu saiba que seja um RNA pela presença da uracila que está ali, né? Só que essa fita, nesse caso desse tipo de vírus, ela é duplicada. Então eu tenho uma fita de RNA dupla, né? Que faz com que esse material adquira uma aparência muito parecida com a do DNA, né? Porque tecnicamente o RNA ele é mais frágil, né? Por ser de uma fita só. E isso faz com que esses vírus tenham um grau de proteção do seu material genético um pouco maior, né? Então, o rotavírus ele tem esse mecanismo de ação. Ele não precisa fazer, né, a transcrição, ele já está na forma de RNA, mas ele dá ali uma fortalecida no seu material genético, dobrando essa fita, né? A diferença do RNA positivo ou do RNA negativo, né? As fitas positivas, né? Elas precisam sofrer um processo, né? Que é parecido ao revelar de foto, né? Elas precisam sofrer um processo metabólico ali para que gere esse RNA mensageiro. Então, existem algumas ativações que precisam acontecer para que esse RNA mensageiro seja formado, tá? Então, ela precisa ser negativada, né? Ela precisa sofrer essa transformação primeiro para poder gerar o RNA, que é o que o coronavírus faz. No caso dos vírus que já tem essa fita negativada, né, o RNA já está prontinho, né, sem precisar sofrer nenhum tipo de processo, né, para poder gerar invasão. Isso torna a infecção deles até relativamente um pouco mais fácil, né, como é o caso do vírus influenza, como é o caso do vírus da raiva, como é o caso do vírus ebola. No caso do retrovírus, né, a gente já viu que eles vão ter ali um processo mediado por uma enzima chamada transcriptase reversa, né? Essa enzima, ela fabrica um DNA a partir de um RNA, tá? E esse DNA modificado, né, ele fica camuflado no meio do DNA humano, né? Então ele consegue jogar o material genético dele no meio do DNA da célula que está lá. E mais complexo ainda é o mecanismo da hepatite B, né? Que ele é um retrovírus que já é de DNA, ele transcreve esse DNA em um RNA e esse novo RNA ele usa para produzir um novo DNA que então infiltra na célula. Então ele faz o mecanismo de transcrição primeiro para depois fazer a transcrição reversa. É um caso da hepatite B, por exemplo. Em relação à associação, né, entre o vírus e a célula a ser infectada, né, o vírus ele não sai por aí infectando qualquer tipo de célula, né, ele tem um grau de especificidade em relação à célula que ele vai infectar, a qual receptor de membrana que ele vai se ligar e poder fazer a infecção, né, então eles não saem por aí infectando todo e qualquer tipo de célula no organismo, né? Existe esse grau de especificidade. E a gente está vendo isso de forma recente com o caso do novo coronavírus, né? Essa aqui é a estrutura, né, do coronavírus.
tem várias proteínas aqui, né? A proteína S que encaixa na célula, a proteína N que camufla o RNA, a proteína E que infecta outras células e a membrana, né, de glicoproteína envolvendo ali um material genético. Só que esses vírus têm uma afinidade, no caso do coronavírus, né, ele tem uma afinidade muito grande com os receptores ACE2, né, ou ACE2 da célula humana. Então ele se acopla exatamente nesse receptor como se ele fosse uma fechadura, né, e essa partícula viral fosse a chave, né. Então é uma especificidade tal como as enzimas são, né, o modelo chave fechadura, para que ele consiga entrar nessa célula, girar, né, essa fechadura, entrar na célula e causar infecção. A mesma coisa vai acontecer no caso do vírus HIV. O vírus HIV tem uma especificidade com os linfócitos do tipo TCD4, né? Então aqui, ó, o vírus, né? E aqui o local de encaixe no receptor das células. Então, essa especificidade é o que vai fazer com que os vírus infectem tipos específicos de células. Existem ainda os vírus chamados bacteriófagos, né, que são vírus especializados em infectar células de bactéria, daí o nome bacteriófago. No caso dos bacteriófagos, eles têm dois ciclos possíveis, né? Então aqui, ó, a gente tem a célula da bactéria, o DNA, né, o cromossomo circular dessa bactéria, e aqui o vírus. O vírus acopla na bactéria, injeta somente o material genético e a partir daí ele tem dois caminhos diferentes: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, né, o vírus vai invadir essa bactéria, né, as funções normais da bactéria elas são paradas, né, paralisadas ali naquele momento. O vírus usa essa maquinaria da bactéria, né, o DNA dele passa a comandar a essa célula, né, produz ali as proteínas que vão fazer a cápsula dele, né, vão produzir todo o material necessário para fabricar novos vírus. Então, ele usa essa maquinaria da bactéria para se multiplicar. Feito isso, a quantidade de vírus aqui no interior da bactéria é tão grande que eles vão romper essa bactéria, né, para poder fazer novas infecções. E daí é chamado de ciclo lítico, porque ele promove a lise, né, promove a quebra das bactérias, né? No ciclo lisogênico, acontece o seguinte: o vírus vai invadir a bactéria, né, ou a célula hospedeira. O DNA do vírus começa a se incorporar no DNA bacteriano. Então, diferente do outro, onde ele usou, né, a maquinaria para se reproduzir, aqui ele incorpora, né, o DNA dele no DNA da bactéria. E uma vez infectada, essa célula continua ali suas operações, como a reprodução, como o ciclo celular. E durante a divisão celular, o material genético da célula, junto com o material do vírus, vão sofrendo ali duplicação, né? E gerando células filhas, reproduzindo o material genético do vírus, tá? E com isso, passa ele a fazer parte desse DNA dessa bactéria. Então, uma vez infectada, essa célula vai começar a transmitir o vírus sempre que passar por mitose, né? Sempre que ela for se dividindo, e todas as células estarão infectadas também, tá? E nesse caso, né, todo sintoma causado por um vírus que se reproduzia através dessa forma, através do ciclo lisogênico, num organismo, né, multicelular, pode demorar a aparecer, porque o DNA ainda está mascarado ali no interior dessa bactéria, né? E elas passam a ter a cura mais difícil,